Há quanto tempo, meu amigo? Hoje é nosso acerto de contas. Fala galera, tudo bem? Bruno aqui, o que vocês acharam dessa abertura aí? Bora resenhar sobre isso? Porque o vídeo é esse. Vou te ensinar a fazer uma abertura, um anime ao estilo Naruto, mas você pode usar para qualquer outro, Yu Yu Hakusho, One Punch, CDZ, enfim, o que você quiser. E hoje eu vou te dar todas as técnicas para você fazer um anime profissional. Inclusive, se você quiser fazer um só seu que não seja seguindo algo famoso, vem aqui que eu vou te ensinar as técnicas todas assim de bandeja para você poder utilizar, beleza? Então por isso eu conto muito com o seu like e com o seu hype para poder entregar isso para mais pessoas. E é claro que se você achou esse vídeo aí perambulando pelo YouTube, eu conto muito com a sua inscrição e com a ativação, ativa as notificações para ficar sempre por dentro das IAs que eu trago o melhor para você sempre, beleza? Tô esperando você aqui nos comentários pra gente resenhar enquanto eu vou te explicando aqui como fazer um anime de Naruto. Então, o que eu tô partindo de princípio que você já tem o seu roteiro em mãos, tá? No meu caso aqui, era como vocês viram ali na abertura. Kakashi tá lá lendo seu livrinho, aliás, Kakashi é o meu personagem favorito. De repente ele pressente que o Orochimaru tá chegando e eles começam a fazer uma trocação de lutas ali, e é basicamente esta cena com o intuito de ensiná-los. Eu não fui muito mais profundo sobre isso não, tá? É só pra gente aprender juntos como fazer. E aqui é que mora o pulo do gato, tá? Você precisa entender um pouco de enquadramentos para fazer o anime ter uma consistência. Não que o meu esteja às mil maravilhas, mas ele serve de norte para você construir o seu, que é o Sora hoje ele bloqueia, é uma IA, tá? Se você não entende, o Sora hoje ele bloqueia usar personagens famosos. Então, se eu quero fazer um anime sem fins lucrativos, porque eu só consigo usar sem fins lucrativos, tá? Para homenagear o meu personagem favorito, como é o caso do Kakashi, e aí trazer todo esse esquema, eu preciso utilizar outras ferramentas. E eu utilizei aqui o Gemini, eu utilizei o Go IA Prime, que eu vou trazer para vocês aqui como que a gente faz cenas em lote, tá? Então você pode usar um ou outro. Depois eu dei vida a eles com o Grok e o Hilo IA, que é um dos nossos parceiros aqui do canal. E eu me surpreendi muito com algumas cenas de luta do Hilo IA, que inclusive está com uma nova interface aqui, tá? Então, basicamente foi isso, e o acabamento foi no CapCut com efeitos de áudio, que eu vou mostrar tudo para você. Então, bora lá. Primeira coisa, tô com a ideia na minha cabeça, eu posso simplesmente utilizar aqui, ó, o Gemini, tá? Então vai lá no Gemini, link na descrição, todas as ferramentas com link na descrição, tá? E você vê, ó, que eu subi uma imagem que eu gerei em outra ferramenta, tá? Mas, ó, eu preciso sempre colocar um prompt, que esse prompt aqui, ó, vale ouro, tá? É muito importante você ter esse prompt no início, colocar esse comando, cena de animação 2D estilo anime, para ele manter esse conceito de anime para você, porque senão ele muda um pouco, tá? E aqui, ó, eu trago o nome mesmo, e é importante você trazer, se você vai fazer um anime de homenagem aí, traz o nome do personagem que traz mais consistência ainda pro prompt. Faça esse personagem, Orochimaru de Naruto, agachado no chão, como se tivesse recebido um golpe. Floresta de noite, que é o ambiente, tá? Personagem se recompondo, cena em 16:9. E ele me gerou essa imagem. Como que eu gero esse tipo de imagem? Vai aparecer o painel para você no Gemini com esta carinha. Você clica em ferramenta, vai em criar imagem, coloca o Pro. Se você está usando a ferramenta grátis, o Pro só vai te dar direito a 3 imagens dia. Se você não usar o Pro e deixar aqui no rápido, você vai usar o Nano Banana normal e você vai conseguir gerar um volume um pouco maior de imagens, tá? Porém,
como você vê aqui no que eu vou te mostrar, é muita cena que você precisa ficar fazendo aqui com a IA. Então, você vai ter que dar cena a cena, e isso dá uma trabalheira gigante, além do que vem com o selinho do Nano Banana aqui, e a gente não quer isso. A gente quer uma cena sem o selinho e que a gente consiga automatizar o máximo possível. Por quê? Porque mesmo eu utilizando o Nano Banana Pro, pode ser que ele dá aquela biruleibeada, tá? E eu não quero que ela biruleibeie tanto, mas ainda assim você vai precisar curar as cenas aqui que você está construindo. E aí você pode utilizar uma ferramenta que é esta daqui, tá? Go IA Prime, link na descrição. Usuários que são membros aqui, né, que ativam e usam isso para fins lucrativos, clique em membros. A gente vai aqui em geração de cenas, tá? Então, em gerador de cenas, você vai ser direcionado para o AI Studio Google, que vai usar a sua conta Google, e você pode pegar essa ferramenta para você, com este botãozinho aqui, tá? Você copia esse app, ele vai ser para sempre seu. Bruno, o que eu ganho assinando essa ferramenta? Você vai ganhar consistência, porque toda vez, ó, vamos voltar aqui só para você ver. Todas as ferramentas que ganham upgrade, tá? Tá vendo esse up aqui? Olha, tá aparecendo up aqui. Significa que a comunidade vai me trazendo sugestões de melhoria na ferramenta e eu vou implementando, e você tem sempre a melhor ferramenta possível baseado na comunidade, tá? Então, beleza. Tô usando aqui essa ferramenta, o que eu faço? Procuro uma imagem do Kakashi na internet, do Orochimaru, como eu tenho aqui, ó, peguei essa imagem mesmo, e a partir dessa imagem, o que eu faço? Eu dei esse seguinte prompt, que é baseado no meu storyboard. Cena de anime, é muito importante trazer isso daqui, personagem Kakashi de Naruto, tá vendo como eu trago os nomes? Está sentado sobre as pedras, lendo um livrinho pequeno ao entardecer, quando ele percebe, por meio de seu olhar, a presença do inimigo envolto a umas sombras da floresta. Cena de anime feita com ângulos de câmera diferentes. Subi a imagem, escolhi 6 cenas para gerar, mas poderia aumentar a quantidade, e escolhi a proporção que eu quero e mandei ele gerar, e você tá vendo que ele gerou basicamente todas as cenas do jeito que eu queria. Nessa ferramenta eu tenho um botão que eu posso gerar essa imagem se eu não curtir, posso clicar aqui que ele vai gerar outro, posso alterar o meu prompt, posso visualizar esta cena e posso baixar a imagem clicando aqui uma a uma, e eu vou trazendo. Na curadoria, eu não uso todas, eu não usei essa, mas grande parte do que você está vendo aqui eu utilizei. Depois é a revelação, eu abri um novo, tá? Cliquei aqui, copiei esse link, abri uma nova janela e fiz a mesma coisa aqui, ó. Eu trouxe o Orochimaru, subi a imagem do Orochimaru, cena de anime, Orochimaru de Naruto, sai das sombras em meio à floresta, no entardecer, se revelando para o inimigo, em uma cena épica de anime com close do rosto do personagem. Pedi 6 cenas em widescreen e ele me trouxe as 6 cenas aqui que eu utilizei, grande parte delas aqui, só não usei a primeira, nem esta daqui que ele tem, não sei nem se é umas árvores, aqui é uns barros diferentes, mas eu utilizei praticamente todas essas outras cenas para compor. Se eu não gostasse de alguma coisa, era só eu mandar refazer. E depois, as cenas de luta deles aqui que eu também utilizei. Subi os 2 personagens, cena época de anime, tá vendo que algumas coisas são padrões que eu coloco aqui, que você precisa utilizar? Kakashi. E aí eu trago um detalhe aqui, porque como são cenas de luta, pode ser que ele traga, e a IA pode delirar, aquela máscara dele, que é assim, ó, igual tá meu óculos, pode ser que ele traga assim. Então eu quero que traga assim, meio tampado, né? E aí eu trago aqui, ó, seu olho esquerdo está coberto pela faixa da cabeça. O Orochimaru de Naruto está frente a frente com ele, uma floresta, presta uma luta um contra o outro, faça os personagens em pose de luta, diferentes ângulos de câmera, impactantes como um anime e takes épicos, e mandei gerar. E ele fez aqui algumas cenas, nem todas eu utilizei, mas grande parte eu utilizei, porque frente a frente dá para gerar algumas cenas de luta bem interessante, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, eu tenho essa cena de luta dele dando choque. Por quê? Porque eu só preciso de um contexto. A primeira coisa que você precisa entender é que para gerar algumas cenas de luta, eu só preciso de uma pose, e a IA vai fazer todo o resto em animação. Eu preciso desta cena. O desenrolar vai para animação. Outro ponto que a gente usa no Hilo IA é o Start Frame e o End Frame, que eu vou explicar mais para frente, que é a cena começa de um jeito e termina de outro. Então, para tudo isso que eu fiz, eu vou conseguir utilizar
a IA de imagem, tá? Então eu basicamente já fui separando essas imagens de acordo com as minhas cenas, e eu sabia que na cena de luta, para eu chegar o mais próximo possível do impacto que eu quero trazer, eu preciso trazer end frame e start frame, porque eu tenho um maior controle sobre a luta, certo? Então, muito bem. Salvei todas as imagens, bonitinha, vai lá salvando na sua pasta para você entender a sequência de acordo com o seu roteiro. Kakashi, né? Vamos lá, recapitulando aqui para você, né? Kakashi lendo, ele percebe a presença de um inimigo, é o Orochimaru, então aí o Orochimaru se revela para ele saindo das sombras, e aí eles começam a trocação de luta aqui, e aí eu fiz algumas trocações de luta dentro do Gemini, como eu trouxe aqui para vocês aqui, só para trazer que você pode utilizar o Nano Banana numa boa, mas eu poderia ter utilizado lá onde eu queria, tá? É só para trazer um contexto aqui para vocês. Uma vez que eu tenho essas imagens, a gente vai no Grok, tá? O Grok é uma versão free que você pode utilizar e vai ser o seguinte, ó, você entra no Grok, tá? Tem aqui o Grok, fez o seu cadastro bonitinho, você vai em Imagine, tá? Em Imagine você vai subir a imagem, tá? Então aqui, ó, você tem a configuração, escolhe a proporção, dizendo aqui, tá? E aí você vai subir cena a cena. Então, por exemplo, se eu tenho a cena aqui do Kakashi, né, aqui, ó, pegar a cena do Kakashi lendo um livro, né, eu posso pegar, clico com o botão direito, ao invés de você salvar, você pode simplesmente vir aqui, tá, e colar a imagem como eu fiz aqui nessa cena, tá, então eu venho aqui, ó, colo a imagem, descrevo o prompt que eu quero e dou um play aqui para ele gerar a imagem parecida com este resultado aqui. Olha só aqui a cena que eu coloquei, tá? Ó, cena de anime, é importante você trazer isso. Pássaros voam ao fundo, iluminação vai entardecer, virando noite, enquanto o homem da cena vira a página de seu livro. Animação em 2D estilo anime, sem música, sem muitos movimentos de câmera. Por quê? O Grok tem mania de fazer movimento de câmera e eu não quero, tá? Embora que ele vai dando zoom lentamente. Fazer o dia virar noite era exatamente a chegada do Orochimaru, então eu achei importante trazer isso. E aí ele tem o som ambiente, quando eu coloco sem música, fica assim, ó. Beleza? Ele virou a página aqui. Gostei dessa cena, não precisei gerar nenhuma outra. Clico em 3 pontinhos e vou em Upscale, porque ele vai virar em HD esse cara aqui, tá? Vai virar HD. E aí eu clico aqui para baixar a minha imagem. Então, essa é a minha primeira cena, eu escrevo como cena 1. E aí eu vou fazendo cena 2, que é quando ele percebe que o Orochimaru tá chegando aqui, ó. Então ele faz essa cena aqui, ó. Gostei do que eu vi? De novo, Upscale e baixo. Tudo eu coloco aqui, ó, sem música, cena de anime épica em animação 2D. É muito importante você trazer esses conceitos para dentro do Grok para ele biruleibear o menos possível, beleza? Muito bom. Seguindo aqui em frente, gente, eu fui fazendo cena a cena e aí eu uso muito Grok para dublagem. Ele tem algum mecanismo ali que ele traz uma coerência de vozes próximas e o Orochimaru é a parte que vai falar. O Grok eu utilizei para o personagem falar. E olha o prompt que eu utilizei aqui. Animação 2D estilo anime, personagem fala com um leve sarcasmo. Há quanto tempo, meu amigo? No segundo seguinte, que é para o que vai acontecer depois que ele fala? Após a fala, ele mostra sua língua rosada, que lembra uma língua longa, pontuda e rosada, sem música. E a gente tem esse resultado aqui, ó. Há quanto tempo, meu amigo? Há quanto... E a língua foi para a tela e é uma quebrada de câmera para fazer a sequência dele aqui, com ele aqui com a língua para fora, falando, sempre utilizando a animação 2D, né? Quando eu quero que ele fala, coloco aspas aqui, tudo bonitinho, beleza? Olha lá, sem música. E aí ele vai fazendo as cenas, eu vou gostando, eu vou colocando upscale e eu vou separando. Aí, na hora que o pau vai comer, que eles vão torar no mano a mano, eu vou pro Hallelujah, tá? Eu gosto muito do Hallelujah, ele traz eles sofreram, na verdade eles atualizaram e ficou bem legal a ferramenta deles. Ele tem
start frame e end frame, que é um dos melhores em conceitos de anime, um dos melhores, tá? Pra gente poder trazer um conceito, e eu utilizo ele aqui sempre em 6 segundos com 1080p aqui. Vai gerar aqui, ó, 80 créditos em cada criação. Por que que eu utilizo aqui? E eu não estou utilizando nem a última versão, hein? Eu utilizei aqui a versão 2.0, que já está me entregando uma lindeza. E aqui, ó, eu faço este panorama de start to end frame, que vai ficar parecido com isso, ó. O que que é? É cena de luta? Começa a trocação? Faz um desenho de como vai desenrolar essa cena. Depois que o Orochimaru se revela para o Kakashi, eles já vão para a trocação. E aí, eu clico aqui, né? Subo a imagem de cena inicial e subo a imagem de cena final para ter o que eu quero, tá? Então, por exemplo, eu pego aqui, ó, uma cena de luta, aqui, ó, com eles prestes a começar a lutar. Ele vai carregar. E aí eu venho aqui e vou fazer a mesma coisa aqui para trazer uma próxima cena de luta. É um exemplo, tá? Então, eles vão partir para trocação e eu escrevo aqui o prompt. Os prompts que eu utilizei são esses daqui. Antes de eu mandar, coloque em 2, 1080, tá? Tá aqui 720, eu vou colocar 1080, 6 segundos e mando criar. Vou em Assets aqui para ver tudo que eu já criei. Olha o tanto de coisa que eu criei. Tá tudo aqui, tá? Em alguns momentos a IA, ela pode biruleibear. Eu tive que criar mais de uma vez. Isso acontece. Mesmo prompt, mas isso acontece. Então, quando a gente entende aqui os vídeos que a gente criou, tá? Então, por exemplo, ó, aqui ele correndo, tá? Olha só que legal, ó. Essa cena aqui dele correndo. Eu sempre utilizo este mesmo prompt. Cena épica de anime em animação 2D. O personagem de cabelo branco referencia, faz uma referência para ele. Aparece que acabou de pousar de um salto, parece que acabou, e parte para cima do inimigo, correndo em alta velocidade em uma cena épica de anime, com ele entrando dentro de uma floresta e se chocando com o oponente, como se os dois fossem lutar um contra o outro. Cena épica de animação 2D estilo anime. É muito importante você trazer que é uma cena épica em animação ou cena de animação 2D estilo anime, porque ele vai fazer esse estilo que parece quadro a quadro. Ele ainda tem um probleminha ali, né? Dá uns blur, mas ele funciona muito bem. E todas as cenas foram construídas aqui, ó. Aqui é quando ele vai para cima, tá? Aqui só tem uma cena inicial. Você vê que aqui, ó, ele dá uma biruleibeada porque ele não consegue trazer o contexto do Orochimaru. Então eu só uso o que ele vai para cima e eles começam a lutar. Aqui, ó, são todas as cenas, tá vendo? Aqui foi a que delirou, ó. É o mesmo prompt, mas ele delirou e eu mandei ele gerar de novo. E assim eu fui fazendo, cena a cena da cobra aqui, ó, que tenta atacar ele, e aí eu achei que ficou flutuando no ar, eu não gostei. Aí eu fiz uma outra cena aqui que ficou mais ok, ó, dele pulando e se esquivando. Então acontece da IA dar essa biruleibeada. Se você vai utilizar isso, você vem aqui, ó. Ah, não gostei do que ficou. Cliquei em recriar, como vocês viram, vem o prompt e ele mostra minha cena final e minha cena inicial e minha cena final. De tudo aqui e todo o meu histórico fica aqui na lateral, tá? Então, tem cena aqui que eu emendo uma na outra, e esse é o pulo do gato, tá? Então, quando eu tenho a cena que eu quero, olha aqui, ó, vamos ver essa cena aqui, ó. Ele tá falando, eu não queria que ele falasse, tá? Então não é a cena que eu queria que ele simplesmente levantasse e eu pedi para ele fazer outro, ó. Ele levanta e ele dá um soco. Saiu a cobra. É isso em 6 segundos. Só para mostrar para vocês, cena final, cena inicial. Contrário. Oi? Cena inicial, cena final, tá? Que é, faça fumaça saindo de fundo enquanto o personagem se rompe. O personagem se recompõe sem falar nada. Eu tive que trazer esse prompt aqui. Se levanta e parte em alta velocidade para o ataque com uma cobra saindo do personagem em uma épica cena de animação 2D ao estilo de anime. Cliquei no que eu queria, deixo isso daqui flegado, porque ele vai melhorar o meu prompt, e clico em gerar. E ele vai me gastar 80 créditos e vai me gerar essa cena, que tem uma sequência aqui, tá, gente? Essa cobra, ela termina com essa cena da cobra saindo da mão, né? E ela tem também aqui, ó, ela percorre o cenário, que é isso daqui. Então, ó, olha o prompt. Também Start to End Frame. Tá? Cena épica de anime, de animação 2D, a cobra se estica toda como se fosse parte do homem em uma cobra muito longa, que em uma cena épica de anime vai se desviando das árvores da floresta até chegar perto do personagem de cabelo branco. A câmera se movimenta
de um lado para outro, acompanhando a cobra que vai se esticando rapidamente e desviando das árvores até chegar em seu alvo. Então, ó, ela tem essa cena de anime que ele gerou, ficou perfeito. E aí tem a cena que a gente gerou aqui, ó, que ela vai quase pegar o personagem, ele desvia aqui e faz a cena de explosão, que nem é essa, né? Na verdade, é essa daqui, ó, né, ó. Que ele vai, ó, desvia, explode aqui e eu corto a cena, tá bom? Fiz todas as cenas, está legal? Clico aqui em baixar. Se você tem uma conta paga, você pode vir sem marca d'água. Vai salvando cena 1, cena 2, cena 3 e assim por diante, porque depois a gente vai no CapCut, você pode utilizar o CapCut na nuvem, no computador, pode utilizar o Canva se você preferir, mas a gente vai utilizar ele aqui. E aí, ó, eu só jogo as imagens, tá vendo aqui, ó, eu jogo todas as imagens em sequência. Dá uma olhada aqui que aparece, ó, cena 1, cena, né, fazendo aqui, ó, cena 2, que eu cortei só para dar o zoom, cena 3, né, aqui, cena 4, ó, o nomezinho dela aqui, cena 5, em ordem. E como tem cenas que foi feito com Hilo IA, eu tive que trazer efeitos sonoros aqui. Como que eu trago efeitos sonoros e como que eu coloco essas imagens aqui? É só você arrastar, tá, gente? Ó, vou pegar aqui, ó, cenas, ó, como você tá vendo, ó, cena 1, 2, 3, só para você ver, ó, cena 1. Eu arrasto para cá, ó. Trouxe aqui, eu jogo para a timeline principal. Simples, tá? Então tem aqui as cenas que você tem. Pode arrastar em lote que funciona, tá? Ah, Bruno, como que eu faço aqui o efeito sonoro? Clico em áudio, vou aqui em efeitos sonoros e procuro o que eu quero. E eu fui procurando os sons e colocando aqui para ficar exatamente como tá aqui. Mas calma que não para por aí, tá? Eu fui trazendo todos os sons de acordo com o que eu queria, então é muito importante você saber um pouquinho de inglês, porque se você colocar em português ele não vai achar para fazer ele pulando, pousando, saindo aqui no fundo, e aí você vai contextualizando cena a cena. Dica de ouro. Usa transição, ó, tá vendo aqui? Ele tá mexendo o livro, eu usei uma transição de zoom aqui, ó, que fica aqui, ó, transições, tá? Então, ó, tem várias cenas aqui, ó, algumas pagas, outras de graça. Você utilizou para dar esse zoom, eu utilizei essa daqui, ó, zoom mesmo aqui, ó, essa daqui, ó, essa mesmo, tá vendo? É a mesma coisa. Pra vir na cara dele, ele tá espantado, e aí começa a cena de luta entre eles. Coloquei toda a parte sonora. Dica de ouro master, coloque uma trilha de fundo aqui que você vai conseguir por aqui, tá bom? Então você escolhe uma música, vê se ela não tem direito autoral, tá? Vê bonitinha e coloca. Por quê? É a trilha de fundo que vai costurar os acontecimentos como se fosse uma única cena, tá? Então você vai trazendo ela até o fim, tá? Eu trago ela aqui, às vezes ela ultrapassa aqui a linha, tá? Então eu trago na linha final aqui, ó. Eu clico aqui, tá? Ficou com essa linha branca, eu clico nesta música de novo e clico aqui, ó, para dividir. Simples assim, e deleto o que eu não quero. Tô com a música pronta, tô com a cena pronta, tá tudo bonitinho. Eu deixo a música um pouquinho mais baixa pra gente conseguir ouvir o efeito sonoro, é só você mexer nessa linhazinha aqui. Tá com tudo ok, tá tudo entre aspas. A IA pode delirar entre uma cena ou outra, como eu mostrei para vocês aqui, né? Então, lembra aquela cena que o Orochimaru vai correr para cima? Aqui, que ele vai lutar, ó, aqui, ó. Eu só usei esse pedacinho aqui, ó, e ele dá para utilizar. Ó. Eu utilizei aqui e eles já começam a trocação, para dar a ideia de que eles começam a lutar entre si. Gostei do resultado? Clico em exportar, escolho a pasta, escolho o nome e clico em exportar e você tem esse resultado topzera que vocês viram ali no início. Gostou? Vai utilizar? Curtiu esse vídeo longo? Tô te esperando aqui nos comentários para ver qual vai ser o seu resultado, beleza? Se cuida! Tchau, tchau!